a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das suas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 3º domingo do tempo da Quaresma. E como sempre, repito para vocês, Quaresma é um retiro espiritual. Deus vai nos introduzindo no seu mistério e gradativamente vai nos exigindo respostas. Na quarta-feira de cinzas, o Senhor já nos elucidava pela palavra sobre os 3 exercícios fundamentais da Quaresma. Vocês lembram? O jejum, a esmola e a oração. No primeiro domingo, o Senhor, guiado pelo Espírito, vai para o deserto e lá é tentado, mostrando que o momento da tentação não é uma ocasião que Deus coloca com o intuito de que você caia,
mas que você vai e, conduzido pelo Espírito, pela prova do coração, supera os seus próprios limites e assim possa servir melhor a Deus. No segundo domingo, nós vemos Jesus que se transfigura, e o próprio Deus dá testemunho dele, dizendo: aqui está meu filho amado, em quem eu coloquei o meu agrado, a minha vontade, escutem ele. Então nós somos chamados nesse tempo a ir para o deserto, conduzido pelo Espírito, sabendo que quem nos chama é Deus mesmo. Ele se transfigurou, ele se mostrou quem ele é ele o sentido de todas as coisas. E nesse domingo, nesse diálogo com a samaritana, nós somos chamados a olhar para dentro de nós, para a nossa realidade, e nos perguntar: onde ou em quem nós temos saciado a nossa sede de verdade, de realização? Em quem nós temos buscado essa saciedade? Quando a gente olha, por exemplo, a primeira leitura, o povo reclamando, gente, eu vou ser bem sério para vocês, eu já reclamei por muito menos. Agora, você imagina o que é um deserto, certo? Deserto, não é? É deserto, raiz. Lá não tem, você vê que uns camelos andando, não tem vegetação, tudo amarelo. E você imagina o que é passar sede de verdade, porque nós nunca sofremos isso de fato. Uma coisa é você ter, por exemplo, fome. Fome, acho que a maioria de nós, talvez alguém tenha em algum momento passado, mas fome mesmo, fome, ninguém passa. Eu dá para perceber que, né, se uma coisa não tem passado é fome, não é verdade? É muito biotônico Fontoura, para quem é raiz aí, não é? Tá fazendo efeito depois de uns anos aí. Mas quando eu falo fome, gente, porque uma grande diferença entre jejum e fome. Eu já fiz jejuns muito prolongados e foi uma maravilha. Cheguei a fazer 11 dias. Mas o jejum é uma privação voluntária de alimento, ou seja, eu escolhi não comer. A fome é uma privação involuntária. Você não come, não é porque você não quer, você não come porque você não tem, porque não tem onde arrancar. E o sofrimento de quem passa fome é um sofrimento que caracteriza a vida toda da pessoa, porque ela acessa em nós o instinto de sobrevivência. Se você não comer, você vai morrer. Se você não beber água, você vai morrer. Então a gente consegue entender um pouco, lógico, o povo pecou, o povo falou contra Deus, mas quando bate essa necessidade, o que tem de pior na gente aparece. Não, por muito menos, todo mundo aqui conhece alguém que quando está com fome, parece que o próprio cão toma conta da pessoa, não é? Talvez você seja assim, com fome, meu Deus do céu. Hoje é dia das mulheres, não é verdade? Olha, mas a mulherada com fome, ela é capaz de acabar com o casamento e matando o cônjuge, com da fome mesmo. Agora você imagina o povo passar o que passou nesse contexto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando você passa uma grande necessidade, seja ela qual for, o melhor e o pior nosso se apresenta. Eu vou dar um outro exemplo que eu vi lembram quando teve aquelas, se bem que em Minas também teve agora as enchentes, né? Infelizmente rezemos por aquele povo, ajudemos como puder. Mas lembra no sul quando começou a alagar tudo? Eu nunca vi aquilo na minha vida, nunca vi. Não lembro de ter visto alguma coisa do gênero. E teve um padre que mora lá, e é já bastante idoso, e ele esteve na Segunda Guerra Mundial. Ele disse que o que o povo fazia ali, a reação, era o mesmo do contexto de guerra, porque no contexto de guerra, quando está tudo acabando, quando o povo está se matando mesmo, quando a qualquer momento você pode perder tudo, você vê o melhor e o pior de cada um. Do mesmo jeito que teve gente que nadou, foi lá, resgatou gente, animal, fez o que podia, o que não podia, se esforçou, mobilizou. Teve um povo que viu que a lagoa começou a roubar casa. Esse é o ser humano. Na hora da necessidade mesmo, na hora que o problema nos visita, nós mostramos de fato quem nós somos. E a grande questão é: quem é que eu sou? Quem que de fato eu sou nesse todo aí? É claro que mesmo quem é ruim tem a chance de se voltar para Deus e viver uma vida nova. Mas quem eu tenho sido nesse tempo de quaresma?
Aonde eu tenho de fato saciado a minha sede de sentido? Eu tenho sido uma pessoa que tem rezado, que tem procurado, ou eu tenho vivido uma performance um pouco mais católica, até rezo, até procuro a Deus, mas na hora do vamos ver mesmo, eu não sou de Deus. Na hora que a coisa me aperta mesmo, Deus não é referência. Na hora que a vida não está do jeito que eu quero, eu tomo outras atitudes, eu caminho por outro lado. A grande questão é quem é que eu tenho sido. Porque, com exceção da segunda leitura, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho vai trabalhar a questão da água e da sede. Mas não é qualquer sede. No Evangelho, por exemplo, quando essa mulher vem e ela está ali ao meio-dia, e é uma hora que o pessoal normalmente não tira água, na verdade. Meio-dia o sol está escaldante, e com certeza que a mulher já vinha se escondendo dos outros, porque chega um momento que você, com os problemas que está vivendo, ela teve, imagina, 5 maridos, e os 6 que ela tinha não era dela. Os estudiosos vão dizer que os samaritanos adoravam 6 divindades. Baal é o equivalente ao termo de marido. Então está dizendo, não somente essa mulher representa, não somente ela, mas o povo samaritano que não tinha Deus por única referência, mas adoravam tantas outras divindades relacionadas à fertilidade e tudo mais. E os judeus, eles não conversam com o samaritano. Para você ter uma noção, é claro, pelo amor de Deus, eu vou dar um salto até equívoco de história aqui. Hoje nós vemos o conflito de Israel e Palestina, não é verdade? Olha de onde vem isso aqui, ó. De muito tempo. Esse povo não se dá desde antes da divisão das tribos. Eu sou bem sério para você, eu nem sei se um dia vai resolver isso aí. Eles não se dão. Não tem como. Não se dão mesmo. Tanto que quando Jesus fala com essa mulher, ela estranha. Você, mas como é que o senhor que é judeu está falando aqui comigo? Ela não consegue entender. E Jesus para essa mulher, para mim, faz a confissão de quem ele é, a mais bela que existe. Na maioria das vezes ele usa o segredo messiânico, que ele não fala que é o Messias, mas para ele fala assim: sou eu que estou falando com você. E aquela mulher não era qualquer uma, ela entendia de Bíblia, entendia da palavra, ela sabia quem era, sabia que os judeus pensavam, sabia que o povo dela pensava, mas ela estava que nem nós muitas vezes na vida, à procura de um sentido. E quantas vezes na nossa caminhada de fé nós procuramos Deus em tantos lugares aonde Ele não estava. E talvez você está procurando hoje também onde Deus não está, gente. Olha, eu brinco às vezes, mas tem um povo que, pela lógica do bem-estar, do sentir-se bem, vai para tudo que é canto, é ou não é? Eu brinco, já brinquei com vocês algumas vezes. Tem uns Instagram aí, eu fico vendo às vezes, gente. Tanto que tem um povo aí que até bloqueia o padre para não ver umas coisas. Aí está no Instagram do abençoado lá. Aí tá lá um vídeo do padre Paulo Ricardo. Depois tem o padre Mário Sartori. Aí do nada vem aquela monja careca ali. Aí do nada vem alguém falando de signo. Aí do nada vem alguém mostrando alguma teoria espírita. Gente, você tem que saber quem você é. Aí padre, mas tem que respeitar as pessoas. Concordo. Mas também não concorda que você tem que ser católico do jeito certo, sim ou não? Ah, se você não concorda, o problema é você com Deus. E a questão não é você brigar com os outros, é você ter clareza daquilo que você acredita. E falando em espiritismo, que boa parte do povo tem uma mentalidade espírita, porque esse monte de porcaria de novela que assistiram na vida. Entenda uma coisa: se você acredita em reencarnação, você está dizendo que a cruz foi em vão, porque Cristo morreu e ressuscitou para salvar a gente de todo o pecado. Entenda uma coisa, já dizia o saudoso Padre Léo: Deus não trabalha com lixo reciclável. É uma vez só. Morreu, acabou. Acabou. Ah, porque os amores... Não tem amor da outra vida, gente. Então o povo está conseguindo amor hoje. Não é da outra vida, não existe isso aí. Ou você tem uma clareza da sua fé, ou você vai procurar saciedade onde não existe. E aí que está o grande ponto. Onde é que eu tenho procurado saciar a minha sede de sentido? Sabe que eu sou alguém que eu venho de domingo aqui, mas durante a semana não dá nem para entender se de fato eu sou católico, se de fato eu rezo. Onde eu tenho saciado a minha sede? Onde eu tenho procurado? Essa samaritana teve a graça de se encontrar com Jesus. É um texto maravilhoso que nem dá para abordá-lo totalmente.
Mas a grande questão é, essa mulher encontrou a fonte de água viva. Deixa eu falar uma coisa para você, trazendo já para nossa existência. Na sua vida, você já não se cansou de alguma coisa? Pode ser sincero. De talvez do que você tem vivido. Talvez você até se cansou daquilo que você assumiu para a sua história. Talvez as desilusões, os sofrimentos te colocaram num contexto de sede. E a sede foi tamanha que você não viu mais sentido em nada. Você pode interpretar essa sede como várias coisas. A depressão, por exemplo, é uma espécie de sede, não é verdade? As crises que nós temos é uma espécie de sede, que a gente se sente frio, árido, azedo. E não é porque você não quis buscar, simplesmente você sofreu a consequência ou de algo que você mesmo fez ou do que fizeram com você. Todos nós já passamos por isso. A grande questão é, como é que eu tenho resolvido isso? Sabe por que é importante saber disso? Porque tem muita gente que está seco por dentro, que tem procurado saciar o sentido onde não tem sentido, onde não há, onde não vai existir. E a gente vive a vida inteira comparando a nossa história com aquilo que a gente vê fora, sendo que a solução dos problemas não está fora. A maioria das vezes está dentro, e está na gente, está onde você está vivendo. Sabe onde Deus te plantou? Ali mesmo, como dizia São Francisco de Sales, Deus espera que você frutifique aonde Ele plantou você, nesse matrimônio que Ele plantou você, aonde você está. E o tempo de quaresma, esse tempo que a gente faz a penitência, é para a gente perceber o que dentro de nós precisa de fato de mudança, de transformação. E deixa eu dizer, não tem problema nenhum você estar com sede hoje. O problema é você permanecer na mesma busca de sentido que você está até hoje, e achando que vai dar certo, e dando esse jeitinho com Deus. Não funciona. A segunda leitura vai dizer que Ele nos amou e nos perdoou quando éramos pecadores ainda, quando não merecíamos nada. Nós não merecemos mesmo, mas Ele nos amou, morreu por nós, nos concedeu a salvação. E a grande questão, como é que está a minha vida de fé nesse tempo de quaresma? Sabe, quaresma, eu como padre, sou muito feliz como padre, mas tem umas coisas que são impagáveis, sabe? Por exemplo, quando eu olho as tradições. Quem é que teve na missa das primícias esse mês? Levanta a mão. Ô, gente, eu fiquei assustado, sabia? Olha, com todo respeito ao Padre Valdir, a Santa Rita, eu não sabia que era tão forte Santa Rita assim não, porque na minha terra, em América, nós rezamos para a Nossa Senhora Aparecida, que tinha paróquia lá, São Francisco e São Judas. Então eu não me lembro de ter, lá na minha época lá, passado por isso. E as paróquias que eu passei, gente, mas foi um negócio assustador. Era 10 da noite, estava lotada a igreja. Eu vi aquilo ali, eu falei, será que é o Frei Gils que vem aqui hoje, não me avisaram? Será que ele falou assim, ó, vou marcar aqui, vou lá ver o Padre Jonas, meu amigo, a gente é parceiro, assim, né? Ele falou assim, será que eu vou lá? Foi, não é possível, estava lotado. O que é isso? É tradição, gente. E a devoção, você não se explica. Por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida. Gente, até quem não acredita, até protestante está rezando. Eles vêm, esse é um negócio mais forte. É mais forte que a pessoa, a tradição humana. E, por exemplo, na quaresma, eu brinco que tem uns católicos, que eu já falei para vocês, que você vê na quaresma pelo menos em 2 ocasiões. Eles vêm na quarta-feira de cinza, para sujar a testa, e se não fica a marquinha ali, não dá para publicar no Instagram, porque todo mundo triste, né? Teve uma pessoa que reclamou de um dos padres que botou a cinza, que é uma das tradições, né? Ficou brava, porque, nossa, mas eu acho que não recebi cinza. Eu falei, toma vergonha, filha, vai rezar um terço, né? Não falei, mas eu pensei, né? Então, um monte de problema, que a pessoa preocupada se ficou a marca ou não ficou a marca na testinha da linda, assim, ó. Caçal, a gente pensa assim, eu não falo, mas eu penso, né? Você não pensa também? A verdade é essa. Aí você vê o católico nessa quarta-feira. Depois, sabe quando ele aparece de novo? Na sexta-feira santa. E não é às 3 horas. Ele vem na procissão do Senhor Morto, levanta a velhinha de lá. Só. Depois vai voltar no dia 24 de dezembro, na missa mais cedo que tem de Natal que possível, ele vem. Porque é uma tradição, mas ele não acredita mesmo, sabe? E muitas vezes nós vivemos dessa maneira. E a gente acha que viver uma vida em Deus é ruim porque a gente nunca viveu de verdade. E as referências que você conheceu talvez foram referências erradas, de pessoas que começaram a procurar Deus e ficaram chatas, insuportáveis, não é?
Quem aqui já conheceu um convertido chato? Levanta a mão. Ó, gente, eu sou padre, mas tem um povo que quando converte, só olha, não é? Não converteu, não é possível que você vai ficar amigo de Deus, vai ficar chato. Uma coisa é a nossa radicalidade, os posicionamentos que a gente assumiu, certo? Outra coisa é a pessoa fica insuportável, gente. Ela quer, sabe, é que nem aquele povo que quer nos converter religiosamente, politicamente, toda hora. Ninguém suporta esse tipo de gente, não é verdade? É por isso que muitas vezes não andaríamos a fé, porque temos uma visão errada. Se você vem para Deus de verdade, Ele vai saciar a sua sede de sentido. Deixa eu dizer mais. E não importa como foi seu passado, não importa o que você fez, não importa para Ele. O importante é o que você vai deixar Deus fazer em você. Por isso que, já encerrando, eu pergunto para você, nessa quaresma, o que vai ficar de fato na sua vida? É só uma penitência de 40 dias, você acordou 4 da manhã, com o freio, tem um pouco acorda com o Hesed, acordou, rezou, você vem na procissão da penitência, 5 da manhã toma vergonha que tem gente que não veio ainda, 19 horas tem via sacra, um tempo bonito, maravilhoso, o povo reza, as missas vai enchendo, 5:30 da manhã tem um povo que parece na missa que é uma bênção. Vai acabar a quaresma, o que é que vai ficar, gente? A gente tem que se perguntar todo o tempo, o que vai ficar de Deus de fato? Tem gente que está a vida inteira pensando que está errado, que não devia ter casado. Não, casou. Aí, padre, mas o senhor não conhece. Quem tem que conhecer você, não é verdade? Né? Mas foi, Deus vai abençoar. A solução está ali. O que é que a gente vai fazer com a nossa experiência de vida, gente? Essa é a questão. Procure esse sentido. Às vezes você fica falando, mas por que eu tenho que viver tanta privação? Por que para viver em Deus eu tenho que parar de frequentar alguns lugares, fazer algumas coisas, mudar algumas posturas? Comece a entender que existe uma dinâmica de sentido. Quando você sai desse nível de sentido, a vida muda. E sabe como a gente consegue entender isso? Quando a gente vê a vida dos santos, por exemplo. Gente, eu vejo, por exemplo, dar 2 exemplos rápidos. Quando eu vejo, por exemplo, aquele exemplo que vocês já ouviram, eu já falei aqui várias vezes, de Santa Teresa de Calcutá. Ela está lá cuidando dos enfermos. E lá em Bombaim, na Índia, gente, não é que os doentes nossos aqui não, os doentes de raiz mesmo, sabe? A Índia, o povo bom, já é um povo que não é muito, né? Você vê aqueles vídeos, se é verdade, não sei, eles cozinhando, é um negócio feio de ver, né? Onde é que você tiver na tentação de quebrar sua penitência quaresmal, naquela sexta-feira braba, bota a alimentação na Índia, você perde a vontade de comer na hora, assim, ó, né? Mas ali eram os enfermos, não é que ela nem ia salvar, não. Era para o povo morrer de maneira menos indigna. Eu vejo, por exemplo, o anjo bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres, né? Saiu até esses dias um corte de que ela está pedindo dinheiro para os seus pobres. E é uma mulher que ela sai do convento, começou a acolher os doentes, não tinha onde acolher. Ela pega um galinheiro, limpa, começa a botar os doentes ali. E um dia, pedindo uma esmola, ela fala para o pai: um dinheiro para meus pobres. O cara cospe na mão dela. Ela limpa e fala: isso aqui é para mim, eu mereço. E para os meus pobres. O cara se converte. Isso era você que você fazia. O país do Jeb ia aqui, ó, no pancadinha do queixo para derrubar. O ser humano é assim. Mas os santos mostram que nós não podemos ter instinto, gente. Até pode, mas nós não movimentamos por instintos, mas pelo que ele tem que ser. Sabe quando aquela pessoa na sua quaresma, ela vem e você tem aquela oportunidade, aquela resposta atravessada, e você controla, você venceu. Deus vai ser a sede de sentido. E agora, para encerrar de verdade, sabe o que tem entristecido a presença de Deus em nós? E enquanto você resolver isso, não vai resolver sua vida. Se chama amargura. Lembra que eu expliquei para vocês que era amargura? Ressentimento, lembra? Quer brigar com a pessoa onde? Na cabeça. Quem já brigou com alguém na cabeça, levanta a mão. A gente vai pensando nas respostas melhor, é ou não é? Dá até um remorso, né? Fala, nossa, eu devia ter falado isso aqui, ó. Aí você fica esperando assim, a pessoa assim, ó. Você fica até afobado quando vê a pessoa, porque você quer dar a lapada certa. Esse é o ser humano. Só que isso entristece a presença de Deus na sua vida. Sabia? Então libera perdão, gente. Tem gente fazendo um monte de penitência na quaresma, mas não perdoa os outros. Desculpa, a gente que não perdoa pai e mãe, eu acho um absurdo isso. Não tem nome isso, não perdoa pai e mãe. Porque, gente,
Só de você estar aqui, bota a mão no seu coração aí, ó. Tá batendo? Amém. Se bem que um lugar bom para morrer é aqui na igreja, né? Já tem padre, tem uns médicos aí, já leva você para dar um sangue. Você estica aqui, já faz a missa de corpo presente aqui, ó, rapidinho resolve, ó. Bonita ainda, olha que graça que teve, né? É capaz de morrer com fama de santo ainda, o Satanás, né? Olha, morreu na igreja, não sabe que viveu antes disso, né? O lugar bom é isso. Só de você estar vivo, teve alguém que insistiu em você. Seu pai e sua mãe, eu sei que tem uns pais e umas mães que são uns trastes, o padre sabe como que é. Mas eles insistiram em você. Pai e mãe não estão em condição de ser perdoado. Não estão. Porque eles estão em condição superior sempre a um filho. Eu não sei como é seu pai, como é sua mãe. Vou dar esse exemplo, e desse exemplo você realiza os outros. Ou você perdoa, ou você perdoa. Padre, mas... E para com essas frescuras, aí eu não fui desejado. Ô, gente, você acha que eu fui? De verdade, eu vou contar a história. Eu tinha um irmão, uma irmã de 14, um de 10. Olha, eu nasci em outubro, 6 de outubro. Ou seja, eu fui fabricado em janeiro, provavelmente no Réveillon. Papai viu mamãe lá, falou, é hoje, e aconteceu. E o meu irmão, você acha que o meu irmão foi pensado? Já tinha eu temporão e eu era um satanás de criança. Não, era um capeta, assim. O capeta olhava pra mim e pegava a caderneta pra aprender, porque eu era ruim mesmo. A gente comecei a andar e falar com 9 meses, quem faz isso aí? Acho que era muito feio, ninguém pegava, tive que começar, né, a rodar a vida. A minha mãe não sabia de abertura à vida, aquelas coisas, fez laqueadura. Meu irmão nasceu depois laqueadura. Você tem noção disso? Com 40 anos naquela época. E a dificuldade que o povo tem de engravidar hoje. Olha como que o tempo muda, na verdade. Gente, você não está aí? Tá bom demais. Até para você reclamar que você não foi desejado, você tem que estar aí. Ah, mas meu pai, minha mãe quis me tirar, mas não conseguiu. Você está aí. Então, simplifica a vida. Libera perdão. E a última dica que eu dou para você: enquanto você não se reconcilia com a figura da sua mãe e do seu pai, você reproduz isso em todos os seus relacionamentos. Em todos. Enquanto você não se reconcilia com a figura paterna e materna, você vai reproduzir isso a vida inteira. Tem uns povo marmanjo, uns homens barbados, que se você conversa sério com ele mesmo, e não é por mal, eu sei que sim, a história vem, ele tem trauma de pai. Porque os pais de hoje, você sabe que os pais de hoje tem que ver os de antigamente, gente. O meu avô, não é que ele mandava na minha avó, ele era dono dela, assim, o negócio era uma autoridade que eu nunca vi na minha vida. Nem minha mãe mandava tanto em mim que ele mandava na minha avó. Então foi gente que não aprendeu, só que você tem condição. Reconcilia a sua história, sabe? Você tem pai e mãe vivo, vai lá dar um abraço. Mesmo que não está vivo, vai em oração e se reconcilia, peça perdão. É um dos exemplos, gente. Enquanto você não reconcilia a sua história, você vai reproduzir isso em todos os aspectos. Você vai reproduzir no chefe que você não gosta, na pessoa que te atormenta, nas coisas, e a vida vai mal resolvendo. Por isso, fecha seus olhos, baixa sua cabeça. Jesus hoje quer derramar sentido sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e te dá a ocasião de você fazer essa experiência com o Senhor hoje. Fala com Deus de verdade hoje. Talvez você está como essa samaritana que já viveu tanta coisa. Talvez você nem ache que você pode ser um homem, uma mulher de Deus de verdade. Mas Deus está aqui hoje para renovar a sua história, o seu coração, a sua vida. Apenas dê um passo em direção a Ele. Amém? Fiquemos em pé.